Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. O que sucede ao grão que cai em terreno pedregoso, onde há pouca terra, é o que se dá com aquele que ouve a palavra e a recebe com mostras de alegria no primeiro momento. Não tendo ela, porém, raízes em seus corações, esses só por pouco tempo creem. Sobrevindo a tentação, eles se afastam, retrocedem e, em chegando às tribulações e perseguições, logo se escandalizam. São palavras de Jesus aos discípulos durante a explicação que o Mestre deu a respeito da parábola do semeador. E estas palavras estão anotadas nos versículos 20 e 21 do capítulo 13 de Mateus, versículos 16 e 17 do capítulo 4 de Marcos e versículo 13 do capítulo 8 de Lucas. Os que, sobrevindo à tentação, se afastam, recuam, são os que cedem desde que se lhes apresente ocasião de reincidirem nos seus antigos transviamentos, tornando-se rebeldes e surdos à palavra de Deus, deixando-se levar de novo pela corrente de seus erros e faltas, influenciados pelos maus espíritos que seus maus pendores atraem e aos quais não sabem resistir. Os que de pronto escandalizam, logo que cheguem as tribulações e perseguições por causa da palavra, são os que, fracos de energia, se impressionam ou amedrontam com as tribulações e perseguições e se retiram. Com relação aos apóstolos e discípulos, Jesus aludia às tribulações e perseguições físicas e morais. Com relação aos espíritas, as tribulações e perseguições são todas de ordem moral. São o ridículo que muitos se esforçarão por lançar sobre a doutrina e seus sectários. Dizemos sectários, aludindo à falsa opinião geralmente espalhada de que vós, que simplesmente procurais a luz e a verdade, seguindo o caminho traçado por Jesus, formais uma nova seita. Aquelas tribulações e perseguições são ainda os 1000 obstáculos que se vos opõem, que se vos oporão por mais algum tempo, pois que até aqui, amigos, caminhastes sobre rosas. Apenas alguns espinhos apareceram. Vem próximo o momento das contrariedades sérias para a humanidade. A Igreja e seus adeptos se elevarão como barreira para vos deterem os esforços. Barreira que será tanto mais temível quanto parecerá que se some à vossa aproximação, para logo adiante se erguer mais ameaçadora. Vãos, porém, serão seus esforços. Contra ela se voltará o ridículo de que se faz arma para vos combater. Sobre ela recairá o anátema que lançará sobre vós. Vê-la-eis um dia, humilhada ante a inutilidade dos seus esforços, abrir-vos as portas e pedir-vos a luz que hoje tenta abafar em trevas. É destas pequenas oposições que se amedrontam os que, fracos de energia, não ousam afrontar a opinião pública quando a sentem contrária. Fraquejam na guerra de família que se vem travando e cada vez mais ardente se tornará. Guerra que nos faz hoje dizer-vos como Jesus: não vos trazemos a paz, e sim a divisão.
Não se tornem, pois, pedra de escândalo os que se encontram às voltas com essas oposições domésticas e não abandonem a pugna, se não querem perder a parada. Para vós, a parada é a paz, é o progresso, é um adeus definitivo às misérias do vosso mundo. Não abandoneis, pois, a luta. Oponde a doçura aos ataques íntimos, a razão, a firmeza e a dignidade aos ataques exteriores. Tende por divisa paciência e resignação. Sustentados pela fé, vencereis todos os obstáculos que vos criem. Sob os vossos passos, eles se desmancharão como montículos de areia. Coragem! Não escandalizeis, pois não tendes o direito de retirar-vos. Mas prosseguiu Jesus, dizendo aos discípulos: o grão semeado entre os espinheiros representa aquele que ouve a palavra, mas deixa que os cuidados do século, as preocupações, a ilusão das riquezas, os prazeres da vida e as outras paixões a abafem e impeçam de dar frutos. Aqueles em quem desse modo a palavra é abafada e não dá frutos, são os que tudo sacrificam aos instintos e apetites materiais, que dão causa à predominância da matéria sobre o espírito, ou mesmo à escravização do espírito à matéria. E o Mestre ainda disse por fim: os que são designados pela terra boa, onde é semeada e cai uma parte dos grãos, são os que escutam a palavra de Deus, a compreendem, aceitam, guardam, põem em prática e fazem germinar pela paciência e frutificar na proporção de 100, de 60, de 30 por 1. A boa terra são os que, de conformidade com seu desenvolvimento intelectual e moral, se esforçam por pôr em prática a palavra de Deus semeada primeiro pelo Cristo, depois pelo Espírito da Verdade. São os que a fazem germinar pela paciência, isto é, são os que, tendo maus pendores a combater, se aplicam com toda a perseverança em os combater e substituir pela boa semente. A lei de amor é isenta de egoísmo. Jesus pregava às multidões para que suas palavras fossem ouvidas e encontrassem a terra boa. Do mesmo modo, vós outros, novos discípulos do Mestre, deveis hoje elevar a voz, sempre que puderdes esperar que ela seja ouvida. O grão produzido pela semente lançada em terra boa tem que ser por sua vez semeado, a fim de que produza colheita abundante. Eis o pensamento de Jesus. Aquele, pois, que representa a boa terra, de cujo seio brotou o bom grão, deve fazer a colheita e empregá-la, semeando nos seus irmãos os grãos colhidos. O que quer dizer operar neles primeiro pelo exemplo, depois pelo ensinamento, pela palavra, o desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral que adquiriu. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.